Estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. E hoje o nosso convidado, ele traz uma história de luta, de determinação, de vontade, de garra. Imagina você, sai de um outro estado, bem longe, e chega e conquista seu espaço. E começa a mostrar o seu trabalho não só para onde ele chegou, que é o estado de Goiás, mas para o Brasil. Conquista, força, foco, determinação. Isso é o Dr. Flávio Varela Torres, que vai dar uma aula para a gente aqui de luta. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, e você não pode perder. Não sai daí. Oh, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai à luta, que a gente conquista, isso é de uma importância gigante na vida. É um exemplo de vida esse convidado, que é o Dr. Flávio Varela Torres. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Flávio. Juquinha, eu que me sinto honrado, né? Conhecendo toda a sua trajetória, sua história de vida, de luta, sua contribuição aí com o Brasil. E eu poder estar aqui hoje, eu fico até emocionado. É um prazer, viu? Nossa, então é uma dupla emoção aqui hoje, né, Dr. Flávio? Eu fico encantado também, eu abri o programa e falando exatamente disso. A dedicação, a garra, a força, a vontade. Como o Dr. Flávio nasceu aonde? Só para a gente começar a contar aquela história sua. Eu venho de uma cidade lá do Nordeste, né, conhecida como a cidade do Carnaval, do Forró, que é Recife, né, Pernambuco. Conhecida também pelas suas belezas naturais, pelas suas praias. Mas eu não desfrutava muito disso, né? Eu morava num bairro conhecido como Cordeiro, que ele beirava algumas favelas. O goiano ele não conhece isso, mas o nordestino ele é acostumado, né, com as palafitas, com as favelas. E eu morava na pontinha desse bairro chamado Cordeiro, que pegava ali várias favelas, né? Eu posso citar algumas, né? Favela do Caiara, Roda de Fogo, Torrões, Sítio das Palmeiras e etc. E minha vida era andar por essas ruas sem asfalto, rua que quando chovia a gente caminhava por lama mesmo para poder ir para uma escola. Esse era o nosso dia a dia. Então Recife foi a cidade que eu nasci, uma cidade linda, que eu amo aí de paixão, e a cidade que eu tive acesso, né, de poder aí ser projetado aí para a vida. Nossa, é uma história bonita. Por exemplo, o teu pai, né? Teu pai ele é maestro, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso para você chegar até aqui, né? Essa contribuição, essa história do seu pai, da sua família. Meu pai tem uma história interessante, que meu pai ele é nascido em Barranquilla, na Colômbia. Meu avô ele trabalhava na parte da vigilância sanitária da ONU, e ele em uma missão, a trabalho. Meu pai nasceu, né? Depois meus tios, e eles nasceu na Colômbia, foi para a Venezuela e veio para o Brasil aos 14 anos. E ele morou em Natal, né, Rio Grande do Norte, depois foi para Recife, quando conheceu minha mãe, casou e etc., e permaneceu aí em Recife. Meu pai ele sempre foi apaixonado por arte, né? E a arte dele é a música, né? Tem até uma história parecida com a sua, né? E ele vivia isso. Então ele é uma pessoa que assim, ele se emociona quando fala de música, quando fala de arte, né? Ele escreve música como se estivesse escrevendo uma redação. Uma pessoa que sempre aspirou estar nos palcos da vida, focado aí na música. E minha mãe, né, a Cristina, uma dona de casa, que ela se dedicou sempre no cuidado dos filhos, sempre com a mão ali dura, mas com muito amor, nos projetando para os estudos, para a educação. Eu tenho uma irmã também, né, a Flavinha, né, somos dois. E detalhe, diferença de 11 meses, tá? Olha. Meu pai ele não dormia no ponto, né? E 11 meses, eu sou o caçula, minha mãe é a mais velha. E o que meu pai podia deixar para a gente estimular era a educação, os bons costumes, e graças a Deus a gente está aqui. E você pegou isso muito, né? Você pegou muito... você tem um lado, doutor Flávio, que é esse lado da emoção, do ser humano na paz e tudo que eu acredito que vem muito do pai, né? Essa coisa do artista, dessa vocação.
E essa coisa da mãe ser mais ali, tá junto, né? Cobrar e buscar falando, ó, eu quero que você faça isso. Você tem muito isso, essa determinação, né? Vem dos dois aí. Eu sempre gostei também muito de palco. Eu lembro do meu pai ali para frente para poder reger coral, orquestra. Eu ia lá para frente também. Pegava meus braços e estava lá regendo também ali a orquestra. E eu dizia, um dia eu vou ser alguém também. Então meu pai era assim meu ídolo. A minha mãe também. Então assim, eu dizia, um dia eu vou ser artista também, né? Só que eu nunca tive esse dom assim para música, né? Eu sempre tive facilidade na comunicação, desde a época da escola, da vizinhança, e parece que eu estava sendo projetado para falar, né? E depois eu descobri que eu tinha essa paixão, né, pela advocacia, né? Quando você veio para Goiás, que essa história começou, como é que é a sua chegada aqui? Eu sei que não foi fácil. Eu gosto dessa história para as pessoas que estão em casa, quem está assistindo, também entender que pode vencer na vida, que pode construir o seu caminho através da luta. Eu comecei na advocacia, eu sempre falo 2 vezes, né? Eu me formei em 2008, eu me tornei um advogado de bairro, lá em Recife, pelo fato da região lá, você ter poucas pessoas que engrenavam assim na carreira estudantil, que galgavam um curso superior. Então, na minha época, né, a gente não tinha os livros na palma da mão, né, no celular, ou em algum tablet. Então a gente tinha um vadimeco desse tamanho, fora os livros de direito, então eu andava sempre com algumas sacolas ou mochilas cheias de livros, né? Então eu gostava, eu vibrava com aquilo, né? Então eu andava na rua, eu andava um pouco mais de 3 quilômetros até poder pegar a condução de ônibus todos os dias para voltar para a faculdade, a pé, né? E as pessoas do bairro me conheciam já como Dr. Flávio desde o primeiro período de Direito. Que bacana! No segundo período eu já estagiava numa cidade vizinha chamada Olinda, né? Uma colega de faculdade disse, nossa, você vibra muito no curso de Direito, você quer estagiar lá comigo? Eu falei, quero estagiar. Então eu me tornei advogado já desde o segundo período de Direito, né? Que a OAB não discute isso, né? Até porque não pode, né, o advogado de fato de direito tem que estar inscrito na ordem, eu era estudante, mas eu já estava ali, gostava desse sentimento, né, de ser chamado de advogado. Quando me formei, passei na prova da ordem, me tornei advogado de bairro. Então eu pedi, papai, eu posso pegar a garagem da sua casa para poder ter meu primeiro escritório, né? E nunca tive vergonha de poder ter um início. Então a gente reformou lá a garagem, fizemos um anexo da garagem, foi meu primeiro escritório. Todo mundo do bairro vinha. Era advogado multiuso, né? O que viesse a gente estava pegando, né? Isso é interessante lá. E todo mundo da região, pelo fato de ver minha trajetória de vida, vinha. E um detalhe, né? Meu pai conhecido como pastor Flávio, pessoa da igreja, músico, agora tinha um advogado na família. Então, assim, gerava essa confiança pelo fato desse lado religioso e o povo ia. Era o cachorro gritando do lado, o gato fazendo miau, e o povo ia se comunicando com o meu pai, e entrava na garagem e ia lá para poder sentar sobre coisa séria. Então eu tive esse início, né, dentro da advocacia. Um belo dia, meu pai recebe um convite, né, depois de uma história aí não muito agradável para a gente como família, e fala assim, vou morar nos Estados Unidos. Falei, nossa, eu tenho um laço tão grande com meus pais, parece que Recife ficou vazio. Minha esposa, né, linda, maravilhosa, né, a Débora, um beijo para você, te amo, viu, de coração. Falei, amor, vamos mudar? Ela, você mudar de Recife, você ama esse lugar, né? Minha esposa, ela é goiana, né? O pai dela é militar, foi transferido para lá. Detalhe, mora até hoje em Recife, né? Eu falei, não, mas Recife ficou vazio. Meu pai, minha mãe, minha irmã foram embora. Ela falou, vamos mudar. Eu, a princípio, não queria vir para Goiânia. E depois, sabe quando você tem um negócio que lhe direciona para algum lugar? Eu falei, nossa, parecia alguma coisa puxando para poder ir para lá. E eu vim para Goiânia algumas vezes, cheguei a vir sozinho. Eu falei, Goiânia é a terra da oportunidade. Olha aí. E aquele negócio me direcionava. Eu sou cristão, eu creio, né, que existe um ser superior. E uma voz me dizia que Goiânia era uma terra que emana leite e mel. E de fato é, né? O Goiânia, ele não sabe o que é dificuldade. Por gentileza, me repete essa... Goiânia é uma terra que emana leite
e mel, né? Na verdade, é uma frase que foi usada quando Deus ele libertou o povo do cativeiro egípcio, que o povo estava no deserto, rumo à terra prometida, uma terra que simbolizava riqueza, prosperidade. E era usado muito essa frase, Deus vai nos levar para uma terra que emana leite e mel, uma terra que tinha grandes frutos, né? Uma terra de prosperidade. E eu fui direcionado com uma voz que dizia, Goiânia é uma terra que emana leite e mel. Só que eu mudei para Goiânia, passei um ano, eu inicialmente não suportava Goiânia, que me perdoe os goianos, hoje eu amo de coração, né, Goiânia, e muita dificuldade. O Goiânia ele é um povo diferente, você tem que entender o goiano, a cidade, o clima, a região, né? E uma advocacia muito diferente. Recife tem quase 500 anos. Goiânia, né? 80 e pouco. 80 e pouco, não tem nem 100 anos. Então, o Goiânia ele tem uma visão do advogado para o processo. Recife tem uma visão do advogado para a parte preventiva. E eu falei, amor, a advocacia para mim não vai ser mais para a pessoa física. Eu quero ser a advocacia de empresa, da parte preventiva, vou mudar meu nicho. Porque se eu for em busca do excelente, eu pelo menos chego no bom. Eu não posso mais ser um advogado de bairro, né? E eu tinha essa vontade de poder realmente buscar ser alguém. E foi quando eu ingressei aqui em Goiânia. Ou seja, é possível você não vir de família rica, não vir de família que tem expressão em algum lugar. É possível você não ter destaques. Eu nunca fui o melhor da minha turma. Mas eu sempre vinha de um esforço. Enquanto as pessoas estudavam uma vez um livro para poder fazer uma prova, eu tinha que estudar 3, 4, 5. Eu tinha essas dificuldades. Mas eu acreditava em relação, eu sabia, eu tenho potencial, é só eu entender como é que é isso aqui, até que eu entendi como é que funcionava as matérias do direito e consegui engrenar. E na vida é assim, você precisa entender como é que você vai aprender determinadas coisas para que você possa ter esse sucesso na vida. Foi quando eu comecei a entender como funcionava a Goiânia. Olha aí. Então, eu comecei a parar de querer captar cliente e eu saía na rua para poder entender como funcionava a Goiânia. Eu ia para o fórum, eu ficava às vezes na escada, vendo, eu me arrepio em relação a isso, lembrando do meu início. Como as pessoas passavam, como as pessoas se juntavam em grupo, como os clientes instruíam as pessoas do lado de fora. Depois eu comecei a ficar na porta, vendo como as pessoas, antes de entrar para uma audiência, se comunicavam, as estratégias, não porque eu queria copiar a estratégia, mas eu queria entender como funcionava a cidade na minha área, na minha gestão, na minha forma. Eu comecei a visitar comércios, porque eu falava assim, o não vai me fazer entender como vão se abrir portas e como eu vou entender essas portas. E eu falei assim, cada não vai determinar os sims que eu quero carregar para a minha vida. Então eu mudei a estratégia, parecia um louco. Então eu pegava o comércio do Garavelo, por exemplo, e eu tinha uma maleta que eu comprei bonita, né? Parecia que eu era advogado de sucesso, rico, né? E eu caminhava nesse comércio aí, colocava um terno bonito e ia batendo na porta, né? Um dizia assim, um sotaque assim, bem carregado. Hoje eu não tenho mais esse sotaque carregado. Tudo bom, eu sou advogado, tenho uma proposta para você diferente, você pode me receber? Não. Hoje diziam, nossa, advogado batendo na porta, nunca vi isso. Falei, pois é, porque eu venho lá do Nordeste, lá é diferente. Né? Tem esse clima, esse calor humano. Foi quando eu comecei, tem um advogado que não parecia advogado. Ele parecia meio vendedor, meio pedinte. E assim eu comecei na advocacia, não tinha nem escritório. E por aí vai, tem muita conversa, eu converso demais, você me conhece aí, por aí vai. Bom. Cara, é uma determinação, né? Um foco. Você está Eu olhando sofri aquele demais, Juquinha, meu Deus. Eu imagino o tanto que você sofreu, até mesmo porque uma outra história, um outro estado, uma outra língua, né? Um jeito de falar, de conduzir. E você hoje tem também um trabalho que eu acho muito bacana, que você é pastor. Isso. Né? Como é para o doutor Flávio, o advogado, depois de tudo que viveu, dessa conquista, dessa luta, de chegar nos lugares e entender as pessoas, achei bonito essa parte de chegar ali no fórum, ficar observando como as pessoas chegavam, como era a atitude daquele ali, daquele ciclano e tal, para chegar hoje o doutor com um escritório tão bacana, com bastante clientes, respeitado na área do mercado. No segundo bloco, daqui a pouco eu quero falar muito de um projeto que vai chegar em Goiânia, muito grande, né? E que você está
sendo responsável por essa estrutura. Mas o doutor Flávio, o advogado, e o pastor. Claro que isso vem também dos seus pais, né? Do seu pai. Mas como é que você, doutor, divide isso? Eu nasci e me criei em berço evangélico, né? A gente chama dessa forma. Eu tive esse prazer, né, de nascer em lado cristão. E sempre isso me fez florescer em mim essa fé muito grande, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradecer a Deus, né? E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Na vida a gente tem que entender duas coisas. A visão, ela é importante para enxergar o presente, ou melhor, a vista é importante para enxergar o presente. E a visão é importante para enxergar o futuro. E a visão ela é projetada através da fé. E essa fé, ela só pode existir se você acreditar num Deus. Isso, ela não é religião. A religião, muitas vezes, ela muito mais oprime o ser humano do que auxilia. E meu pai sempre me ensinou que, independentemente de eu estar numa igreja, eu preciso crer num Deus, né? Isso me projetou a ser uma pessoa que lia a Bíblia, que lia muito a Bíblia. E a Bíblia é o manual daquele que criou, ao meu ver, esse ser humano, né? E todo mundo que cria alguma coisa, ele faz um manual para depois tornar a ter a forma. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu tinha uma fé dentro de mim. E naturalmente eu fui projetado, né, dentro dessa minha andança, se possamos assim dizer, dentro da igreja, a ter um desejo de cuidar de pessoas, de querer estar perto de pessoas, de auxiliar pessoas. Então eu passei por tudo que você possa imaginar dentro de igreja, desde coral, a cantar em quarteto, de evangelismo de rua, de sopão, de entregar marmita, de dar banho em pessoas na rua. Então isso, de ser líder de jovens, adolescentes, trabalhar com casais. Então naturalmente, né, esse sacerdócio de ser pastor, parece que ele estava dentro de mim, né? E com 14 anos de idade, teve um pastor que disse assim, Deus manda te dizer que um dia você vai ser um pastor e que você vai falar para multidões. E Deus vai estar tendo esse trabalho na sua vida. Eu falei, nossa, eu com adolescente, algo disso na minha vida. E eu guardei isso dentro de mim, né? Eu falei, eu quero ter uma profissão, né? Mas se for da vontade de Deus, eu vou ter isso. Eu nunca tive vergonha de poder projetar isso na minha vida, né? E em 2019, 31 de agosto de 2019, eu fui ordenado pastor, né? Não sei se as pessoas de casa que nos assistem sabem, você não escolhe ser pastor, você é escolhido ser pastor. Existe um passo a passo, né, em relação a você ser pastor. Existe uma longa trajetória, você passa por algumas questões. E eu hoje sou um advogado diferente, né? Todo mundo que sabe que eu sou advogado sabe que eu sou pastor. E aqui em Goiânia, eu sou advogado das baladinhas, aqui de Goiânia, né? Dos bares e restaurantes. E o pessoal hoje me convida, doutor Flávio, vamos inaugurar a boate. O senhor vai orar pela gente? Eu falei, vou com o maior prazer, meu filho. Vamos lá orar pela boate, vamos abençoar para ninguém se acidentar, né? Para vocês serem aí prósperos e abençoados. E é isso, a gente não pode trazer a religião para poder querer frustrar as pessoas. A gente tem que falar do amor de Deus. E o pastor, ele tem que ser isso, ele tem que falar do amor de Deus, cuidar das pessoas, ajudar, estender a mão, independentemente da profissão. E dá para conciliar bem isso, quando você não está ali alienado por uma religião. E é interessante que você conseguiu, através dos seus estudos, né, para ser um advogado bem-sucedido, e através da religião, mas você não perdeu uma coisa, aliás, você conquistou isso, você se dá bem com todo mundo, você não tem aquela coisa de, vou tirar você fazer isso, não, você convive no meio, né? Você fica bem com as pessoas, você não chega querendo o fanatismo, impor, né? O fanatismo de querer impor, você vai fazer assim, seguir assim, né? Eu enxergo essa coisa que eu acho bacana, talvez por isso você é o advogado dos lugares onde vão as pessoas, ou da boate, ou da empresa, né? Isso é muito bacana. Você leva essa mensagem, né? Leva a mensagem de Deus, mas ao mesmo tempo você está de boa. Né? Eu falo que Deus me colocou em lugares que outros pastores não conseguiriam estar. Deus me colocou ali porque eu preciso ser diferente, eu não posso ser igual aos outros. Então, por isso que eu tento ser essa pessoa diferente. Ali eu chego como advogado, primeiro, e depois as pessoas conhecem esse outro lado de pastor. E Jesus simbolizou uma coisa principal aqui no mundo. Qual foi?
levar amor. Então eu preciso levar esse amor também para as pessoas. Isso é muito bacana. Outro dia eu estava vendo ali no seu Instagram, você com seus filhos, o som bem alto, era um rock, né? Pesado. Eu falei, olha que bacana, ele curte um rock pesado. Isso é muito legal. Né? Família, gosta de viajar com os filhos, com a família, de curtir, né? Há pouco nós estivemos juntos num evento muito bacana, que é esse que o Yuri participou, né? O coração estava apertado, né, Nossa Senhora, mas foi muito bom. Já já a gente volta no próximo bloco. Eu quero saber desse projeto maravilhoso que está chegando aí. Tá Vamos embora. Fica aí, já já a gente volta. Estamos de volta. É interessante aqui nos bastidores, rapidinho, eu até gostaria de começar esse bloco fazendo a pergunta, a história da moto. Como é que é essa história? Eu gostei dessa história da moto. Como era você chegar com o cheiro como você falou? Da fumaça, né? Como é que Nossa! Eu casei e me formei em 2008, por coincidência no mesmo mês, né? Em julho eu vou fazer 14 anos. E eu, na paixão e no amor também, eu vendi meu carro para poder investir na minha lua de mel. Então eu só tinha uma moto, né? Eu tinha uma Intruder 125. Quem entende de moto vai conhecer. Era uma moto pequena. Eu sempre fui grande, né? Nunca fui desse tamanho, né? Mas casei ainda magrinho, mas sempre fui grande, né? Vai o detalhe aí para o nosso telespectador. Só que só tinha essa moto. E eu viajava muito no meu trabalho. Eu cuidava de uma área no escritório de busca e apreensão de veículo e reintegração de posse. Em resumo, o cara comprava e não pagava, a gente ia lá de forma sorrateira, né, cumprir mandados de busca e apreensão e pum, pegava de volta o bem. Era algo de risco. Então eu viajava muito, eu cuidava das comarcas de todo Pernambuco, da Paraíba, tínhamos alguns casos também em Alagoas. Então eu viajava muito, enfim. Recém-casado, só tinha motinha, então eu ia para várias cidades de Pernambuco. Detalhe, pegava a rota da maconha, perigosíssimo, às vezes de moto, andava 100, 200 quilômetros, às vezes mais, nessa motinha que eu ia lá. Não desenvolvia moto, eu pesado, e Recife, Pernambuco, chove o ano inteiro. Só era pegar dia de viagem, a gente andava 30, 40 quilômetros com a moto, chuva. Muitas vezes cheguei em comarca lá, ensopado, detalhe, de terno, pingando. Eu ia lá, plof, plof, plof. Eu chegava lá na vara, né, advogado novo, não sabe o que é isso. O processo era papel físico, a gente folheava lá os processos. Eu chegava na vara, por favor, pega para mim esses processos aqui. As pessoas literalmente saíam de perto de mim por causa do cheiro da fumaça, né, do trânsito e ensopado, né? Nossa, dava vontade de chorar. Eu dizia, Senhor, estudei tanto para poder passar por essa humilhação. Só que eu lembrava o seguinte, para mim a vida é igual uma fila, né? Se eu desistir, eu vou para o final. E na minha frente tem pessoas que vão desistir. Elas vão desistir, eu vou continuar seguindo, e um dia vai chegar a minha vez. E até uma mensagem para você que nos assiste como telespectador. Não desista nunca, independentemente daquilo que você esteja passando. Eu sou prova disso, né? Todo sofrimento, né? Eu falo que é faculdade de Deus para nos ensinar alguma coisa. Para quando você chegar, né, no seu trunfo, se possamos assim dizer, você vai saber valorizar ainda mais aquele lugar que você chegou, aquilo que Deus lhe permitiu conquistar. Outros detalhes, né? Às vezes minha esposa, a gente ia junto e ela ia às vezes cochilando na moto, eu dizia, acorda para você não cair, às vezes de madrugada. Nossa. Ela viajava comigo, só que tinha que chegar no outro dia cedo na faculdade. Tive dia que eu viajava, não chegava um palmo na minha frente, pegava neblina. Eu dizia, pronto, é hoje que eu vou pro céu. Né? E tem muita história, né? Caí em buraco. Eu já empurrei moto por cerca de 10 quilômetros, porque eu não tinha dinheiro para poder remendar um pneu de uma moto. Minha mãe, se escutar isso, ela morre, porque ela nem sabe, vai saber quando assistir esse vídeo. Que eu dizia assim, eu casei, né? Agora é comigo, é prova de Deus na minha vida. E ela vai assistir. Com certeza. Ela vai assistir esse programa, né? E mandar um abração para ela. Eu sei que teu pai eles moram nos Estados Unidos, né? Em Deerfield Beach, na Flórida. Lá ele é pastor, ele está numa igreja e ele é maestro. Maestro, está lá com orquestra, com coral, feliz da vida. Minha mãe está lá, minha irmã
também. Olha que bacana. Tá lá, casou, tão bem lá. Mas, doutor Flávio, agora, março, tem um evento gigante chegando aí. E eu sei que você está atrás dessa organização. Como é que é a história desse evento? Isso, agora em março, dia 11, 12 e 13 de março, lá na Alameda Ricardo Paranhos, 728, vamos ter um grande evento empreendedores. Vamos tratar sobre empreendedorismo, né? É o Catedral Business, tá? Que tem um tema muito forte: visão, inspiração e ação. Dividimos também por blocos em relação aos palestrantes. Vamos ter palestrantes que vão trazer aí a visão sobre como você crescer, mudar de nível na sua vida, sobre como você mudar seu negócio, né? Vamos trazer pessoas que têm cases de sucesso, história de sucesso, que vão inspirar, né? Pessoas que são milionários em algum segmento da vida, eles vão contar qual o seu segredo de sucesso, história de sucesso. E vamos ter pessoas que vão trazer a ação, são os famosos experts em alguns assuntos, exemplo, marketing digital, mercado financeiro, que vão estar lá trazendo como você pode colocar a mão na massa para você poder alavancar o seu negócio, seja profissional liberal, empresário, você que mexe com algo na internet. É um evento que não tem sexo, não tem idade, não tem segmentação. É para todo mundo que quiser. Está vindo gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, para poder palestrar, para poder participar do evento também, gente de todo Goiás. É um grande evento. Você já está convidado também para poder participar lá, né? Convidei também o Yuri, né? Seu filho também, para poder estar lá conosco também. Enfim, vai ser um grande evento, é o primeiro, né? Evento que eu estou organizando dessa magnitude. A gente está aguardando lá 1.000 pessoas nesse evento, nossa perspectiva. Aí vamos atingir sim essa meta. Aí vai ser um evento muito bom. E nossa ideia é ajudarmos pessoas, né? Nós queremos ajudar pessoas a poder mudar de nível. Eu acho que depois da pandemia, 2 anos, as pessoas ficaram muito sem rumo, não sabem às vezes o que fazer. Desculpe, mas tocou num assunto muito importante. Chega um evento desse tamanho, né? Com essa proposta de abrir, na verdade, a mente, o caminho, a pessoa fala, não, poxa, eu posso seguir aqui. Depois de uma pandemia, né? Como foi também para o Dr. Flávio passar por esse momento da pandemia no seu trabalho? Como isso interferiu? E agora chegar num grande evento desse? A pandemia para a gente do escritório Varela Torres, ele foi muito positivo. Nós tivemos que nos reinventar, nós criamos estratégias para ajudar as empresas que a gente já atendia dentro do escritório, condomínios e etc., nossos clientes. E pelo fato de nós criarmos estratégias positivas, nós fomos indicados para muita gente. Então, a pandemia para a gente foi, no lado profissional, excelente e nos fez também poder ajudar pessoas. Então, não é só o lado financeiro. Esse lado filantrópico também foi muito positivo, né? Então, acompanhamos o sofrimento de muitas empresas, pessoas que fecharam, pessoas que a gente ajudou a não fechar, né? Diante de coisas que nós criamos como estratégias e etc., então a gente teve esse lado difícil de poder ver o sofrimento das pessoas, teve o lado positivo de poder fazer as pessoas passar por esse sofrimento e depois voltar a sorrir, porque nós ajudamos, né? Falando desse lado profissional. Do lado como pastor, a gente criou diversas coisas, quentinhas, sopão, roupas que entregamos na rua, acompanhamento psicológico, né? Muita coisa que foi feita de forma positiva. Nós entendemos, né? Eu entendi como humano, de que as pessoas se preocupam às vezes em dar suporte dentro do casamento, suporte em relação a como criar filhos, suporte em relação à salvação de vida, mas em relação à parte profissional, a parte do dinheiro, a parte financeira, como é que faz? Foi quando eu entendi que muita gente estava sofrendo nessa área. Foi quando nós criamos o Catedral Business. Vamos ajudar pessoas também a construir alicerces fortes também na parte profissional. E as pessoas hoje, elas têm preguiça de buscar ajuda nessa área. Então, em vez de elas procurarem um advogado, porque não vão querer pagar, um contador, um coach, seja o que for, então vamos levar um evento que vai somar tudo isso para que possa ajudar essas pessoas. É tanto que o evento ele tem um valor ínfimo em relação ao que vai ser o evento. Por exemplo, no sábado tem 7 palestras, né? E ainda tem um coffee break que vai ter lá maravilhoso, da tarde para a noite.
por um valor ínfimo em relação à inscrição. Você pode falar esse valor aí? R$50. São os 3 dias de eventos? Isso, apenas R$50 os 3 dias de evento. A abertura com um show do Luiz Arcanjo. Depois, no primeiro dia, a palavra de abertura, né? A palestra de abertura, desculpa, com o Djalma Pinho. Ele é escritor best-seller, já palestrou em mais de 20 países, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. No sábado pela manhã eu vou estar palestrando, e depois temos Curiosidade, a sua palestra, qual é a mensagem que vai chegar ali? Eu vou tentar fazer com que as pessoas possam entender qual o seu propósito de vida. Tem um texto de Provérbios 19 e 21 que fala que o coração do homem ele faz muitos planos, mas o que determina é o propósito de Deus. Ou seja, o propósito vem primeiro do que os sonhos, do que os planos. Primeiro eu determino o meu propósito, depois eu faço planos. Porque o propósito, ele aflora em mim os talentos naturais. E se eu estou dentro desse meu propósito, dos talentos naturais, os meus sonhos, os meus planos, eles surgem com muita naturalidade. Isso é o que diferencia, por exemplo, médico de médicos, advogado de advogados, cantor de cantores. Consegue me entender? Entendo. Então eu vou trazer alguns princípios, segredos que vão levar pessoas a entender esse propósito e fazer o vencedor. Não um, mas o vencedor. Então quem for não vai se arrepender. Nossa, eu tô curioso. Eu vou estar lá, se Deus E depois quiser. vai estar lá o Arnaldo Pina, um cara que começou numa cadeira em uma mesa e hoje tem uma das maiores construtoras aí do Centro-Oeste. Ele é lá de Anápolis, um cara da Engecom, fortíssimo. Vai contar a história do sucesso dele. À tarde teremos os experts que vão falar com as masterclass. À noite teremos lá 2 mulheres de sucesso, né? A Ivana Menezes e a Andréa Prijo. Ivana Menezes, que bacana. Vai estar lá com um bloco, tipo um cenário de televisão chamado Mulheres de Sucesso. As mulheres também vão estar lá comandando tudo, né? Olha, que legal. E eu vou estar apresentando também esse bloco com esses segredos que elas vão contar sobre o sucesso delas, né? A gente fecha lá o sábado com o Alain Brizotti, conferencista também, internacional. O cara tem mais de 20 livros, não vou falar exato, cara muito bom. Vive dentro de empresas de cunho internacional, palestrando também em vários lugares. Sábado pela manhã, Salmo de Omar, e à noite volto o Alain Brizotti, isso já no domingo. Então assim, um evento imperdível, vai agregar bastante. Posso deixar o site para a inscrição? Bom, por favor. www.catedralbusiness.com.br e também tem o Instagram, né? @catedralbusiness. Então vai lá, faz a sua inscrição. As vagas são limitadas, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Você é meu convidado especial. Que bacana. Doutor Flávio, com toda essa história, com toda essa luta, essa garra, quando a gente está do lado de cá, que você também tem um programa, eu gostaria que você falasse sobre o seu programa, a gente tem a curiosidade, mas eu fico viajando muito no convidado, na sua história. A sua história faz e dá para a gente a vontade de querer vencer, né? Essa é a mensagem. Né? De repente você falou isso lá atrás. Eu saí de um momento difícil, comecei uma história ali pequeno e hoje eu estou num momento maior. Todas as pessoas têm essa mesma possibilidade, ele pode chegar em algum lugar assim, com essa garra, ou esse encontro, por exemplo, vai passar muito isso. Com certeza. Eu falo na vida que você não pode, você não precisa esperar nada de ninguém. Nem do Estado, nem da família, nem dos amigos, nem de nada, nem de ninguém. Família ajuda, amigos ajudam, né? Mas tudo está em você, está dentro de você, é de dentro para fora. É tanto que tem coisas que você enxerga, você acredita, mas os outros não acreditam. Sorriem, fazem até, às vezes, alguma brincadeira de mau gosto. E tem sonhos que você não pode nem compartilhar com quem está do seu lado, porque eles não estão prontos para poder escutar esse sonho das pessoas. Então é você e Deus, literalmente, né? Então, basta que você acredite e não desista. É como eu falo, a vida ela é uma fila.
E é uma fila que você nunca vai parar de andar. Nunca. Né? Porque ela vai ter um início e você vai sempre ter esse meio. Qual é o seu fim? O fim é a cova. Então, enquanto você não chegar na cova, continua andando. Não para nunca. Então, independentemente posso assim dizer, da sua raça, da sua região do país que você veio, né? Da sua condição financeira, da família. Eu sou obra do acaso, eu fui gerado objeto de seja o que for. Gente, o espermatozoide, quando atinge um óvulo, o que atingiu, ele é campeão de milhões, né? Bilhões. Então, se você vê o mundo, você vem com um propósito. Você é único, então existe um porquê de você estar aqui no mundo. As pessoas que não conseguem ser alguém é porque não conseguiram descobrir o seu propósito. Ou às vezes descobrem e não acreditam nesse potencial do seu propósito. Então, assim, acredite em quem você é, no seu potencial, no seu propósito e sempre sonhe grande, corra atrás. Hoje meu salário é um salário mínimo, você vai conseguir mais. Hoje eu ganho 10, você vai conseguir mais. Hoje o meu sonho é conseguir ser um artista. Você vai conseguir ser, porque se dinheiro fosse prosperidade, a gente não teria hoje consultório de psicólogo lotado de pessoas que têm dinheiro, o maior índice de suicídio. Então o segredo da sua vida está em você ser feliz naquilo que você faz. O que é que lhe faz feliz? Siga e continue acreditando. Então assim, é possível, né? Eu vim lá de Recife para o Goiás com um sotaque arrastado, né? Sendo criticado, buscando uma advocacia de proximidade, e o advogado é um ser arrogante, né? Soberbo, que não quer ter contato com as pessoas. Já eu não, vinha com uma proximidade, queria tomar café com as pessoas, queria estar junto sempre do meu cliente, criava relacionamento, prestava contas do que eu fazia sempre. Hoje em dia meus clientes são meus amigos, eu tenho proximidade com eles, me convidam para poder viajar com eles, para poder almoçar com eles, jantar com eles, né? Sem me estudar a minha responsabilidade diante do que eu cuido da vida deles ou das empresas dele. E eu mudei a advocacia, né? Então, esse meu diferencial é que me fez poder dizer que eu mudei de nível. Eu não me considero ainda um advogado de sucesso. O sonho que eu tenho vai muito além do que eu cheguei ainda, né? Eu só compartilho esses meus sonhos com a minha esposa. Ela fala, nossa, você é doido, mas eu gosto das suas loucuras de vida, por isso que eu estou com você, né? Então, assim, eu sempre projetei tudo, até os detalhes da minha esposa, eu pedi a Deus, eu quero uma esposa que pense igual a mim, que queira estudar como eu, que creia num Deus que eu creio, que queira ter filhos como eu quero ter. Eu tenho 3 detalhes, né? O Gabriel, mais velho, vai fazer 9 anos, agora 6 de março, né? O Davi, que fez 6 anos, e tem a Sarinha de 2 anos, né? E detalhe, né? O Gabriel, o único que nasceu em Recife, o Davi e a Sarinha já nasceu aqui. Já são, então, na terra que mana leite e mel. Até menino Deus me deu muito aqui em Goiânia. E hoje eu amo esse Goiás, a comida, né? Nossa, é maravilhoso. As pessoas hoje me cativam, me conquistam. A terra, esse barro vermelho, né? Eu vou para Recife hoje, amo minha cidade lá, mas eu tenho saudade da jantinha goiana, né? Do pit dog. Do piqui? Chegou? Já come o piqui ou ainda tem dificuldade? Eu fico com medo de morder e furar minha língua lá do espinho, mas eu gosto. Eu gosto mais da carne do Goiás. Da carne eu gosto, né? Muito churrasco aqui. Muito churrasco, né? Olha que história bonita, cara. Nossa, incentiva, dá vontade de realmente não desistir. Né? Acreditar. Isso. Acreditar sempre. A sua mensagem, a sua história, Dr. Flávio, ela serve como exemplo. Eu vou ser sincero, eu peguei muito exemplo aqui dessa determinação, dessa vontade de chegar. Porque por mais que eu tenho uma história de trabalho, já estou quase meio século de palcos, como apresentador, ator, humorista, sabe, é o meu mundo. Eu ainda busco. Estou tentando aqui com um programa, continuo fazendo, fazendo os meus desenhos, escrevendo um livro e acreditando que ainda posso deixar Mais um livro. Deixar história para as pessoas. É exemplo de vida, né? E você é esse exemplo. Isso é muito bonito. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, né?
com você, mostrando esse trabalho que vai chegar aí. Vamos falar mais dele, vai ser dia 11... 11, 12, 13, agora de março. De março. Catedral Business. Eu gosto dessas coisas grandes, o projeto. Eu falo que vai ser o maior evento de empreendedorismo aqui de Goiânia. Né? Estou profetizando, né? Palavra, ela é semente. Profetizando, já conseguiu vários apoios, Isso aí. pessoas que estão juntos aí dentro do projeto, né? E você também investindo ali, acreditando. E trazendo para nós, os goianos, coisas boas, essa mensagem de luta. Quem for não vai se arrepender, tenho certeza disso. Absoluta. Doutor Flávio, eu gostaria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e desse aquela mensagem do advogado, do pastor, do ser humano de luta. Você que nos assiste, eu tenho certeza que a vida não é fácil, né? Jesus disse uma frase que eu guardo para a minha vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse assim, eu venci o mundo. Importante que ele venceu o mundo não como Deus, mas como ser humano. Ele veio ao mundo para poder viver como carne, ele estava num corpo humano. E ele venceu, você também pode vencer. Basta que você acredite no seu potencial. Ele voltou para o céu, mas ele disse que a gente nunca mais estaria só aqui sem um Deus. E o mais importante, ele deixou o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. E esse Espírito Santo, ele te ama, ele me ama, independentemente de religião, das pessoas que às vezes querem te fazer desacreditar, das pessoas que querem te julgar, das pessoas que querem te pisotear, né? Te puxar para baixo. Esse Espírito Santo, que é Deus, ele vai sempre te levar para cima com palavras de amor, porque ele te ama. Ele é o teu Deus criador. Então acredite nele, acredite em você. E quando vier aquele desânimo, olha para cima, porque é para lá, de lá que vai vir o socorro para a tua vida, tá bom? Acredita, não para nunca de caminhar. A tua vida, ela é como uma fila. Se você desistir, vai para o final. Se você continuar seguindo em frente, o teu alvo vai ser sempre o sucesso, tá bom? E Deus te abençoe. Nossa, eu quero fazer um pedido. Por favor, Posso? por favor, por favor. Eu coleciono caneca, hein? Essa sua caneca ficou sensacional. Olha, eu tenho que agradecer a Ana lá do Café do Mundo. Olha que lindo, realmente ficou uma caneca. Eu tenho a sua caneca que também ficou demais, né? A gente vai ter que providenciar uma caneca aí pro Dr. Flávio. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra em recebê-lo aqui e essa mensagem tão bonita. O programa está aqui, à sua disposição, sempre. Eu me sinto honrado, foi um prazer. Prazer. Já já eu volto para o próximo bloco. Sai daí não. Estamos de volta com o programa Horário Nobre com Juquinha, com o quadro Horário da Lei com o Dr. Luiz Fernando. E é sempre um prazer estar aqui no seu programa, meu amigo Juquinha. Prazer é nosso, Dr. Luiz. E a cada domingo há uma curiosidade, né? As pessoas querem saber aonde eu estou entrando, o que pode acontecer. E hoje, o que a gente tem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma nova tecnologia que veio para facilitar a vida das pessoas, mas que ao mesmo tempo também tem sido utilizada de maneira inadequada e às vezes acontece alguns equívocos. Além desses equívocos, há algumas pessoas agindo de má fé, que é o uso do Pix. O Pix é uma ferramenta que foi criada pelo Banco Central, em que permite que as pessoas façam transferência, e essa transferência de recursos financeiros acontece de maneira automática. Então, a partir do momento que você realiza o Pix, ele vai cair na conta do destinatário. Ocorre que, eventualmente, podem acontecer equívocos. A pessoa, às vezes, faz essa transferência, não confere o destinatário, e esse dinheiro acaba caindo na conta de uma pessoa que não era que o remetente desejava. Nesse caso, o destinatário ele deve, caso ele consiga verificar o remetente, devolver esse dinheiro para o remetente, ou então comunicar a sua instituição bancária para que a instituição bancária apure o ocorrido e faça essa devolução de recursos lá para o remetente. Antigamente, quando o Pix foi criado, não existia uma ferramenta
em que o remetente conseguia acionar para poder ter esse recurso de volta. Hoje já existe uma ferramenta que foi criada com uma outra finalidade, que é para evitar golpes, que chama MED, Mecanismo Especial de Devolução. Quando é verificado que a pessoa fez um depósito incorreto, ou que um golpista, utilizando-se ali das informações da pessoa, fez uma transferência por meio do Pix, é acionado esse mecanismo, aí o banco vai fazer uma apuração interna e vai poder acionar esse mecanismo para que o dinheiro seja estornado para a conta do remetente. Tá? Então, hoje é possível fazer essa devolução em que pese os bancos só acionam esse mecanismo em situações muito específicas, especialmente caso comprovado o golpe. Tá? Então, a minha recomendação é que as pessoas, antes de fazer essa transferência por meio do Pix, confira os dados do destinatário, tá? Confira ali o número da conta, o nome da pessoa, o CPF, as informações bancárias, para evitar que tenha esse problema. E aí eu vou citar um caso bastante emblemático que aconteceu aí no final do ano passado, início desse ano, que envolveu a Rede Globo de televisão, que ela fez uma transferência equivocada depois de ter realizado um acordo trabalhista para a conta de uma pessoa, foi mais de 300 mil reais, acho, salvo engano, 327 mil reais, e essa pessoa pegou esses recursos e comprou um imóvel. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque se você recebe um dinheiro na sua conta que não é seu, que você não auferiu de maneira fruto do seu trabalho, enfim, de maneira lícita, esse recurso ele pertence a outra pessoa. Então, você tem que devolver esse recurso, igual eu disse, ou acionar a sua instituição bancária, ou se você conseguir verificar o remetente, fazer a devolução automática. Caso você não faça isso, você pode responder por um processo criminal, no caso, o crime de apropriação indébita, né, apropriação de recurso obtido por erro, apropriação indébita. E além de ser responsabilizado criminalmente, pode ser responsabilizado civilmente. Foi o caso que a Rede Globo fez em relação a essa pessoa que adquiriu o imóvel com esse dinheiro. E aí, essa semana, até a Justiça determinou o bloqueio do imóvel. Tá? Então, a pessoa adquiriu o imóvel foi bloqueado para que não tenha, até o final do processo, discuta em relação a essa questão desse erro cometido. Tá bom? É muito louco isso, porque a gente tem um domínio, sabe, que a gente tem. Sim. Aí, de repente, aparece algo muito grande, você tem que, né, ir lá na instituição, falar, aconteceu, entrou esse dinheiro aqui, esse dinheiro não é meu, qual o caminho que a gente vai fazer? Mas, de repente, tem essas pessoas que vão já agindo de má fé, e aí elas vão ser responsabilizadas tanto criminalmente quanto civilmente. Muito obrigado, doutor Luiz. Até domingo que vem, com mais o Horário Nobre. Sempre um prazer. Horário da lei. Horário da lei. Acompanhe todos os domingos a partir das 19 horas aqui na TV Gazeta. Daqui a pouquinho eu volto, não sai daí. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. E hoje eu quero bater um papinho rápido com você aqui. Vamos continuar nos protegendo e protegendo ao próximo. Vamos continuar usando a máscara. Vamos continuar passando o álcool ali na mão. Vamos continuar preocupados e prestando muito atenção com cuidados. Com você e com quem você ama. Porque essa pandemia ainda está por aí. E a gente precisa se prevenir. Tá bom? E até domingo com mais um programa Horário Nobre com Juquinha aqui na TV Gazeta.